E chamo Uhum. processo número 4, pauta anterior, revisão criminal 0806071, requerente Francisca Herculano Rodrigues, advogado doutor Francisco Michel do Nascimento Neto e outros, requerida a Justiça, relator desembargador Amauri Moura, revisora desembargadora Judite Nunes, inscrito para sustentação oral, doutor Francisco Michel do Nascimento, está presente? Sim. Pois não. Esse advogado, Michel Nascimento, deseja a Vossas Excelências saúde e vida longa. Cumprimento o desembargador-presidente Vivaldo Pinheiro, cumprimento o desembargador relator da Estação de Revisão Criminal, Amauri Moura Júnior, Amauri Moura Sobrinho, cumprimento todos os demais presentes, doutores, desembargadores e desembargadoras desse ínclito Tribunal de Justiça, ainda cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, cumprimento também os servidores da Justiça do Rio Grande do Norte, que possibilitam o acontecimento, o funcionamento da Justiça. Por fim, cumprimento todos os demais que estão acompanhando esta sessão. Excelência, sustentarei na Estação de Revisão Criminal 080-6071-55 de 2020, em favor de Francisca Herculano Rodrigues, uma inocente que teve tolhida as suas garantias constitucionais no processo de primeiro grau 0100423522-2014, oriundo do primeiro grau da Vara Única da Comarca de Santo Antônio, Rio Grande do Norte. Excelências, a Carta Magna, em seu artigo 5º, esculpiu as maiores garantias da nossa pátria no tocante ao exercício da defesa, garantindo no artigo 5º, inciso 54, o devido processo legal, ainda no artigo 5º, inciso 55, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Também encontramos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 10º, especificamente ao direito a um julgamento justo, que diz: toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa, pública, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Nações Unidas, 1948. Excelências, a revisionanda não teve seus direitos e garantias respeitados e provarei por quê. De forma bastante resumida, que eu tenho certeza que Vossas Excelências conhecem os autos de primeiro grau. Em folha 2 dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia com base no artigo 270, parágrafo 1º do Código Penal. Em folha 5 dos autos de primeiro grau, o douto juiz proferiu decisão, recebendo a denúncia e intimando a revisionanda para se defender. Uma vez que a revisionanda não tinha condições de contratar um advogado, a revisionanda recebeu, por meio de uma decisão deste juiz de primeiro grau, como defensor o doutor Nilo César Cerqueira de Freitas Júnior, OAB 11.080, para atuar no feito em sua defesa. Porém, em folhas 11 dos autos de primeiro grau, o próprio doutor Nilo César Cerqueira peticionou, comunicando ao juízo de primeiro grau que estava impedido de atuar no feito. Ressalto, nos autos consta, ele era advogado da mãe da vítima e do tio da vítima. Em folhas 3 dos autos, Excelência, o juiz de primeiro grau nomeou novo defensor, a doutora Sara Gomes de Souza, OAB 7.073. Muito bem, a doutora apresentou a resposta à acusação, acompanhou a revisionanda na AIJ, na primeira parte, porém, nas folhas 33 dos autos de primeiro grau, ela renuncia ao patrocínio. Volta a revisionanda a estar sem defesa. Assim, iniciou o problema do patrocínio infiel. Em folha 51 dos autos de primeiro grau, na AIJ, em continuação, o douto juízo, novamente de primeiro grau, nomeia o advogado impedido, doutor Nilo César Cerqueira de Freitas Júnior, para oferecer defesa técnica em AIJ em favor da revisionanda. Doutor Nilo permaneceu silente naquele ato da sua e do seu impedimento. Já caminhando para o fim,
Em folha 57 dos autos, e eu não cansarei vossas excelências, o impedido doutor Nilo César Cerqueira Freitas Júnior apresenta alegações finais por memoriais, alegações finais essas totalmente ineptas, inclusive acusando a revisionanda de ter cometido o crime descrito na cognição criminal. Atos que só vieram a causar prejuízo à revisionanda. Em folhas 63 a 67 dos autos, consta sentença condenatória da revisionanda com base no artigo 270, parágrafo 1º do Código Penal. Excelência, neste processo de primeiro grau não existiu legalidade, não existiu contraditório, não existiu ampla defesa, não existiu sequer o princípio da presunção de inocência, não existiu o processo legal. Estamos diante de uma nulidade absoluta. Tratamos aqui de uma questão processual, não tratamos aqui se houve ou não crime. Outro grave erro que encontramos nos autos de primeiro grau foi a inépcia da denúncia do Ministério Público, data máxima vênia, por erro na qualificação jurídica do suposto crime cometido pela revisionanda. Não se pode atribuir à suposta conduta da revisionanda o que se tipifica no artigo 270, parágrafo 1º do Código Penal. Assim, vejamos o que diz o professor Rogério Greco. O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal do 270 do Código Penal é a incolumidade pública, não importando o fato de as águas serem de uso comum ou particular, bastando que sejam destinados ao consumo indeterminado de número de pessoas. Portanto, excelências, no caso em tela, foi atribuída a conduta revisionanda de ter desejado fazer chegar às mãos de uma pessoa uma suposta garrafa PET com uma suposta substância danosa, não a uma coletividade, como é o que sugere a leitura do artigo 270, parágrafo 1º do Código Penal. Não cabendo, portanto, a qualificação atribuída pelo Ministério Público à conduta da revisionanda, da nossa cliente. Ou seja, enquadrá-la no 270, parágrafo 1º do Código Penal. Excelências, ocorreu nulidade absoluta nos autos de primeiro grau, em razão da tergiversação, que é o crime de patrocínio infiel, tipificado no artigo 375 do Código Penal, que vossas excelências conhecem, que na conformidade do parágrafo único diz: incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. O doutor Nilo era advogado da mãe da vítima, do tio da vítima e funcionava como advogado da revisionanda. Foi o que ocorreu. Conforme a lei processual, no seu artigo 564, inciso 3º, a linha C, versa aqui: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3º, por falta das fórmulas ou termos seguintes. A linha C, a nomeação de defensor ao réu presente. Quem não tiver, ou ausente, o de curador ao menor de 21 anos. Excelências, embora tenha sido nomeado esse defensor impedido para defender os interesses da revisionanda, é como se a revisionanda não tivesse defesa técnica. Francisca Herculano Rodrigues foi julgada e condenada às excelências, sem ter defesa. Isso é inadmissível no processo criminal. O último ponto a ser ressaltado nessa sustentação é a inépcia da denúncia por erro na qualificação jurídica do suposto crime. O Ministério Público, repito, em folhas 2 dos autos, ofereceu denúncia contra a revisionanda como incursa no crime do artigo 270, parágrafo 1º do Código Penal. O professor Nutt, respeitadíssimo na nossa pátria, diz: sujeito ativo e passivo. Sujeito passivo deste crime é a sociedade. Destinação de consumo. Não basta ser substância alimentícia ou medicinal.
exigindo o tipo penal seja reservada para o consumo, destinada a ser utilizada e ingerida por um número indeterminado de pessoas. Quem disse é quem entende. Por fim, ele diz: elemento subjetivo do tipo. Exige-se a finalidade específica consistente em ver a água ou substância envenenada distribuída, espalhada ou entregue a várias pessoas. Portanto, excelências, a análise do doutrinador Nutt restou clarividente que o crime do artigo 270, parágrafo 1º, como também do professor Greco, que só preenche esse tipo penal quando os atos delituosos são destinados com o objetivo de atingir uma coletividade. Por fim, excelências, como disse Rui Barbosa, a profissão de advogado tem aos nossos olhos uma dignidade quase sacerdotal. Este advogado aqui está cumprindo o seu MIST em defesa de quem não teve defesa no primeiro grau. Assim, pedimos a vossas excelências a procedência desta revisão criminal para o conhecimento e nulidade absoluta, patrocínio infiel praticado por advogado impedido, extinguindo a coisa julgada e decretando a nulidade absoluta do processo 01 00423 52 2014 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio, Rio Grande do Norte, que seja por este ínclito Tribunal de Justiça inocentada Francisca Herculano Rodrigues das acusações contra ela. Alternativamente, que seja reconhecido por este Tribunal de Justiça a inépcia da denúncia por erro na qualificação jurídica do crime previsto no artigo 270, parágrafo 1º do Código Penal, atribuindo a revisionanda pelo Ministério Público e anular o processo 01 004 23 52 de 2014 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio. Requer ainda que seja mantida a decisão liminar que pôs a revisionanda em liberdade, que Francisca Herculana Rodrigues seja mantida em liberdade conforme inteligente decisão da liminar. Repetimos que este Tribunal de Justiça venha inocentar Francisca Herculano Rodrigues das acusações contra ela. Postula ainda que este Tribunal de Justiça reconheça a revisionanda o direito à justa indenização, com fulcro no artigo 630 do Código de Processo Penal. Agradeço a vossas excelências a atenção e paciência em nos ouvir. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente, o voto já está disponibilizado. A matéria foi bem exposta na sustentação e eu estou aqui julgando parcialmente procedente a revisional para declarar a nulidade parcial da ação penal a partir da nomeação do defensor dativo nominado da tribuna, o doutor Nilo César Cerqueira de Freitas Júnior. Na verdade, sim, ele declarou-se impedido no primeiro momento para funcionar na condição de defensor dativo. Posteriormente, em face da renúncia da defensora fora nomeada posteriormente, ele volta a ser nomeado e assume o encargo e segue até final condenação da ora revisionanda. Trago aqui algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do tema. Não vou me alongar, o voto está disponibilizado, como já referi, mas reconheço, sim, que há essa nulidade a partir da nomeação do defensor dativo e, inclusive, com reconhecida deficiência técnica da defesa.
e essa nulidade decorre até mesmo porque ele participava no feito como defensor das vítimas no processo. Então, a minha conclusão é no sentido de julgar parcialmente procedente a revisão, apenas para anular todos os atos praticados a partir da nomeação do defensor dativo. A questão da nulidade do eventual recebimento da denúncia é matéria que volta à defesa que deverá ser exercitada agora pelo advogado ou outro que eventualmente possa vir a substituí-lo. Mas a matéria que deve ser discutida ainda na instância inaugural. Portanto, senhor presidente, senhores desembargadores, o meu voto é pela procedência parcial da revisão, senhor presidente. A revisora, desembargadora Judite, como voto? Sou a revisora do processo, excelência, e acompanho integralmente o relator. No sistema constam já 13 votos acompanhando o relator. Então, eu proclamo que o tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação nos termos, procedente em parte, nos termos do voto do relator. O processo Excelência, número... pela ordem. Excelência, pela ordem. Pela ordem. Gostaria que ficasse esclarecido por Vossa Excelência ou pelo relator a manutenção da liminar que concedeu a liberdade da minha cliente. Não foi versado. Consignado, Excelência. Será consignado, sem dúvida. Já está no relatório e será mantido naturalmente o status quo permaneceu durante o julgamento da revisão. Obrigado, Excelência. O